Filhinhos extremamente together, mesmo dia, novo vídeo. Eu falei de pneus, deixei a tabelinha aqui. Eu já mudei, deixei a... acontece. Mas a tabela tá aqui, ó. Pra falar que não tinha deixado. Olha aqui, ó. Mas aí eu vim pra esse vídeo aqui. E agora eu vou falar de um outro item fundamental. Freio. Você tem que ter uma moto que tem chão e para. Como é um canal e sempre se preocupou em ter os filhos aqui até o último dia de vida, não por desleixo, então a gente tem que dar dicas boas. E aí eu vou entrar em pastilhas agora, com a minha opinião, tá certo? Eu vou falar das marcas aqui, quando eu falar, você já sabe que eu tô falando da Mutec, beleza? Que é a minha parceira. Então essas pastilhas que eu uso, você vai conseguir na Mutec. Porque antes da parceria com a Mutec, eu já comprava com a Mutec via Target Race, tá bom? Ah, Druva, você nunca usou? Usei. Eu usei outras pastilhas. Por exemplo, aqui ó, 2017, essa clavícula que eu quebrei, foi usando uma P-Race em carbono. É ruim? Não. Excelente, mas eu não gostei. Então, SBS, uma pastilha boa, não usei, mas a galera fala bem. Não tenho essa experiência e não quis ter, porque eu tenho do outro lado. Quando eu quis ter algo econômico, uma potência RC Fura, quando eu precisei de um freio que não tinha, tava difícil de chegar a Vesra, a EBC, a HH e a GP Fax, que eu já usei, que a GP Fax também é outra que você tem que ajoelhar. E quando eu quero o all-in absoluto, eu vou para Vesra. Essas três que eu sempre usei, sempre gostei, eu tenho na Mutec. Então eu não preciso migrar e experimentar coisas que podem ser muito arriscadas para mim, entendeu? Eu testei uma vez uma Gold no Velocitar que eu passei reto na ZX6 antiga. Então eu funciono com você aqui como se fosse a minha vida, tá? É isso que eu quero para você. Então vamos lá. O que acontece? Eu queria ter testado a Vesra na BMW, não tem. Para o pacote M não tem, aquela pinça lá, ela é uma pinça Racing da Nissin, então eu estou esperando chegar, mas eu usei a EBC, a qual eu gostei muito, mas eu tenho uma informação para te passar em relação a essa aqui. Eu estou falando de todas sinterizadas agora, tá? Por que a sinterizada, filhos? E eu vou falar no meu particular, tá? Primeiro, a gente não tem corridas que passam mais de 15 voltas. E se passa, a pista não tem mais de 1 minuto. Você tem uma fadiga muscular, você tem um cansaço, mas não é um cansaço igual ao Mundial e não é uma pegada igual ao MotoGP. Por quê? No MotoGP você tem disco de carbono, você tem o disco X, Y, assim como no Mundial mostrei pra vocês o tipo de disco que eles usam e tal. Então você usar uma pastilha que seria carbono e tal, que durante a corrida você vai ter uma fadiga muscular maior. Então se você tem uma pastilha que ela esquenta mais na prova e consegue nesse esquentar não fadigar o sistema, mas ter um freio mais eficiente, pô, bacana para esses caras. Para nós aqui, não vejo necessidade. Eu gosto de usar a sinterizada. Por quê? Porque assim eu modulo a força que eu quero fazer no freio. Então eu não vou ter a pastilha num jeito numa volta e no outro jeito numa outra volta. Onde eu quero chegar? Por exemplo, quando eu quebrei a clavícula em 2017 atrás do Schutz, testando a AP carbono, eu saí, tava esquentando ela, porque você tem que ficar esquentando, tá? Um puta de um culhão. Fica... Eu achei que tava pronta, porque eu tinha um freio e tal. Quando eu vim subindo na junção, ela tava legal. Subiu, ela ficou um determinado tempo de reta. Quando eu dei no S, não veio ninguém. Tava muito borrachudo. Eu fiz mais força. Cara, ela pegou de um jeito e me catapultou. E eu quebrei a clavícula no chão. Eu fiz uma força maior, porque eu achei que ia ter um freio progressivo igual a força que eu fiz, só que o freio do nada, pô! Ali catou e pregou. E aí me lançou. Então assim, não gosto disso. Porque eu prefiro eu fazer do jeito que eu gosto. Eu quero mais, eu forço aqui. Eu quero menos, eu forço aqui. Acabou. É isso que eu gosto de fazer. Ah, e aí eu quero um pouco mais de precisão. Vou trabalhar uma bomba nova. Vou trabalhar uma pinça nova. Vou trabalhar um disco novo. Mas que eu ainda determine o que eu quero fazer. Por isso que eu gosto de pastilhas sinterizadas. Então, por exemplo, quando eu falo da Vesra, que é a embalagem amarela, ela é sinterizada e é o início da sinterizada. Resolveu o freio da S-Head. Beleza? Se você ir para RJL, malandro. Se você ir para RJLXX, malandro. São tudo sinterizadas. Você tá de brincadeira, você vira voadora. Então é sinterizado. Então eu gosto da pastilha sinterizada porque eu vou determinar o que eu quero fazer modulando a bomba de freio. Por isso, potência RC Fura, que eu usei a Lander quando eu fazia a Supermoto, usei na Husky, usei na CBR 150 todas as corridas, usei na ZX6, tá? Quando eu coloquei a Star Race, eu não gostei muito. É um bom freio, mas eu não modulo. Ele vai ficando mais agressivo, eu não modulei. Então eu até falei pro pessoal da Mutec, me dá a RC Fura que eu prefiro, porque eu gosto de modular. Então eu prefiro sinterizada. Na 600 até a RC Fura eu gostei muito,
mas aí eu comecei a usar a EBC na 600. Porque 600 e 1000, quando eu estou na performance, eu prefiro a EBC e a VESRA. Porque uma das coisas que você tem que pensar é o seguinte, tá? Essa chapa aqui, quanto mais espessa ela for, e depende do material, ela é muito importante para que dissipe calor também. E a pastilha, o material em si, também vai ajudar a dissipar o calor. Por isso que quando ela chega na metade, eu já troco, porque o freio já começa a ficar mais borrachudo e mais modulado. Porque a pastilha começa a baular lá dentro. E aí por isso você sente um freio que volta, fica firme, vai, volta, tal. Porque a temperatura está muito gigante. Já foi parte do material que é para parar a moto e segurar calor. E aí a chapa já também não está aguentando mais. Isso quando eu falo não é só EBC, é qualquer uma. A VESA, por incrível que pareça, ela vai ser idêntica até o final. A EBC já começa a modular um pouco e a RC Fúria também. E as demais também, tá? Por quê? Porque na Suzuki, por exemplo, o original era Brembo, não é o Racing, mas não segurou o rojão e modulava demais, até sumir o freio, beleza? Então, também não gostei da sinterizá-la da Brembo, tá? Por isso que eu tenho essas 3 marcas no coração e é o que eu te falo. Então, use VESRA, essa aqui é a EBC, que eu não tô com a VESRA aqui. VESA pro all-in, EBC para um all-in também e a RC Fúria para um all-in mais tranquilo. Como assim, Durval? De 600 eu recomendo até a RC Fúria. 600 all-in mais para cima eu já começo a ir de EBC a VHH. E mileta all-in eu já gosto de VESRA. Não tem VESRA, eu vou na EBC, que foi o que eu fiz aqui na BM e funcionou muito bem. E veio os 28 e tá beleza e é nóis, tá? Mas vou te falar o que eu fiz aqui. E inclusive troquei essa pastilha em sala de aula, na frente dos alunos. Eu gosto de mostrar que eu estou usando o que eu falo. E eu tive que fazer umas adaptações pessoais para poder performar, porque são pastilhas diferentes. Então se você está acostumado com VESA, é uma pastilha, você está acostumado com EBC, é outra pastilha, e você está acostumado com Potenza, RC, é outra pastilha, tá? Por isso que eu falo em relação a pneu também, entenda. Quando você vai para um Super Corsa, você está indo para o melhor pneu da sua vida. Você sair do Super Corsa, o Super Corsa senta suspensão podre, cagada sua, cagada do mecânico, cagada de todo mundo, ele aceita. E só o que ele faz? Ele derrete e acaba antes. Aí você reclama que o pneu não durou. Cara, ele salvou sua vida o tempo todo numa moto podre, ou com um monte de cagada. Ele salvou. Demais pneus não aceitam isso. O Metzeler K3, que é um pouco mais duro, ele sofre mais do que um Super Corsa SP. Opa, sofre. Mas o Metzeler K3 eu gosto mais do que o V4 de dianteira. Prefiro o K3 dianteiro do que o V4. O traseiro eu prefiro o V4, só porque ele é 60 e não 55. Mas o que eu tô falando aqui pra vocês é que quando você tá num K3, você tá no Super Corsa SP, principalmente o Super Corsa que usou o V2, veio pro V3 e o V4 agora, você mudar para outro pneu, você vai sentir muito. E por quê? Porque você já usou o melhor. Ah, mas eu não sou piloto. Não, mas não necessariamente. Você ir para uma academia e ir de calça jeans e de bermuda, você não precisa ser fisiculturista para saber que de bermuda você fica mais confortável. Então quando você usa uma coisa boa, pastilhas boas, que, por exemplo, vem com orgânica, aí você põe uma RC Fúria, o preço é atrativo da potência. Pô, você já passa do freio para cá e para cá, você acostuma com coisa boa. Se voltar para uma coisa orgânica, você tá ferrado. Agora, o que eu quero falar para vocês? Quando vocês tiverem que trocar a pastilha de freio, dependendo da pastilha, tem umas que sujam mais a roda, tem umas que sujam menos a roda. Então solta mais pozinho, não solta mais... Sério? Pô, Deus abençoe. Moto Sprint, hein? Vossa casa. Bom, vou deixar aqui Durval careca, assim. Pronto. Dependendo de quanto a pastilha suja, vai subir, vai vir o fluido. Então, exemplo. Você vai lá, pastilha zero. Fluido. Ele vai baixando o nível. Tá baixando o nível. O que significa se sua moto não tem vazamento? A pastilha tá indo pro saco. Então começou no max e já tá no meio. Se tá no meio, já foi meia pastilha. Tá? Fazer uma lógica fácil, tá na meia pastilha. Esse fluido já cansou, já esquentou, já... Ele já não é mais o mesmo quando tava zero. Por isso que eu falo para trocar cada 6 meses, não importa a canetinha, não importa manual, não importa nada. Filho, você foi pra pista, fez track day, acabou o manual para você. E se você vai na serra para espetar, acabou o manual para você. E se você é 299, é menos manual ainda, porque o 299 você está judiando a moto muito mais que eu. Verdades são difíceis de engolir, tá? Porque o meu 299 não dura assim, nem chega no 299. Então, enquanto eu exijo mais de um câmbio, você exige mais de um cabeçote, bronzina, etc. Então, baixou o fluido, pastilha, tá moendo. Quer queira, quer não, o retentor tá em ordem, não tá vazando tal, sobe um pouco de pozinho, vai comprometendo. Se você pega, é o que aconteceu que eu tava falando no último que eu fui pela BMW para Interlagos, conversei com um monte de filho lá, e o cara às vezes troca a pastilha, mas não troca o fluido. Cara, maior erro da sua vida. Por quê?
Fluido velho, pastilha nova. Fluido já tá cansado, não vai modular como modulava antigamente e você vai comprometer e achar que a pastilha estava ruim. Por quê? Dentro disso já criou ar no sistema, tem ar às vezes aqui na bomba. Ô, já viu o padrelho deitar a moto de lado pra tirar o arzinho que fica aqui embaixo da bomba que às vezes não sobe. E aqui tá mais alto na bomba e aqui tá mais baixo. Já viu essa loucura? Padrelho. Então assim, imagina, tem ar no sistema já. O ar você consegue apertar ele, o líquido não. Então você já vai ter um freio que vai ficar modulando mais. Você vai achar que é a pastilha que é o problema. Então, primeira coisa, trocou pastilha, troca o fluido completo. Quer ver isso aí? Simples. Pega a pastilha se for trocar, tenta achar a mesma. Pô, tô usando EBC-HH. Eu não vou trocar o fluido. Põe EBC-HH. Você vai ver que a pastilha EBC-HH antes era melhor que a pastilha EBC-HH que você colocou agora. Aí você vai falar assim, trocou o fornecedor. Não, é o fluido. Se você trocar de pastilha, então vai ser mais forte o efeito ainda. Então troque fluido, troque o fluido. Trocou a pastilha, troque o fluido. Para tirar todos os aros do sistema, deixar tudo zero e ter um freio Luxis, tá bom? Não adianta trocar, tomar banho e não trocar cueca. Vamos lá. O que aconteceu? Eu troquei, coloquei EBC. O que eu preciso fazer? Uma volta a Valdomiro? Para que eu consiga entender como está o freio. Nesse meio tempo, eu trabalho, freio, tal, não sei o que. Depois que eu achei que ele tá bom, na primeira volta que eu abro, eu vou dar uma experimentada na reta. Só que essa experimentada na reta, eu vou passar reto. Por quê? Porque o freio tá diferente do que eu tava acostumado. Então, o que eu tenho que fazer? Talvez regular, o meu manete é Gilles, eu tenho regulagem. Botar um pouco mais pra frente, para eu ter a mesma precisão, ou eu vou ter que voltar e dar uma sangrada na bomba, que ainda faltou uma bolinha, não sei. Mas eu sempre faço a primeira testada passando reto. Então eu venho aqui, e aqui tem uma outra observação que eu quero fazer pra vocês. Tô suave aqui, ó, suavezinho, reto oposto. Entenda a principal, vou espetar. Vamos espetar o freio. Tá aqui, ó. Vim legal, vi com o freio traseiro e tal. Não gostei, passei reto. E aqui eu tenho dois detalhes pra falar pra vocês. Ó, tô bombando o freio de novo. Ó, dá uma olhada lá, ó. E se você ver o ajuste aqui, ó, eu deixei no último. Eu andava aqui e deixei aqui, tá? Pastilha nova, pra eu ter um pouco mais de pressão. O que eu fiz? Eu dei mais duas. Por quê? Por mais que eu trabalhei, eu ainda vi que o freio, ela tem que... O que acontece? Presta atenção. Você tem o disco, tem tudo e tal. Às vezes o disco, ele tem uma diferença. Ele já foi comido de um jeito. Então a pastilha tem que sentar bem, ela tem que casar. A partir do momento que ela casa, ela para com as oscilações de voltar, vir e tal, não sei o que, e ela fica. Muitas vezes, Capoava, como é uma pista pequena e não tem frenagens que vão usufruir, e eu também não fiquei um tempo com ela mais assim, o freio ainda não pegou 100%. Então eu preciso dar mais uma... Depois que eu fiz um trabalhinho, eu dou uma chamada, tá? Pra também... Não adianta você botar a pastilha e ficar chamando. Você vai trabalhar ela de uma forma errada. Você tem que ir aos poucos, sentando, pra ir dando aquela... Sabe? Como se tivesse pegado uma lixa e... Não vai ficar lixando pastilha. Mas aqui, ó, tal. Mas o cara tem a pastilha velha, o cara vai lá, lixa, a pastilha pra sair o vidrificado, caraca, lá, e depois põe de novo. Fica um pouco melhor o freio. Mas faz esse processo no disco. Então vai trabalhando ele e tal. Vai ter uma hora que ele, do jeito que eu senti que o freio volta, vai, a pressão não tá legal. Se não tá legal, a pastilha ainda não casou. Ela precisa de mais uma volta. Então o que eu faço? Eu experimento uma antes e vejo. E isso, filhos, eu faço com qualquer pastilha. Se eu tô Vezar e colocar Vezar, a próxima Vezar eu vou passar reto. Eu vou fazer uma frenagem num lugar que eu tenho uma área de escape para cimentar. Deixa eu pregar para ver como é que ela tá. Pregou, tá? Quicou bastante. Puta, travou a dianteira, quicou. Pô, a pinça tá no esquema. Ficou meio ainda... Eu senti que eu tive que trabalhar mais traseiro e soltar, porque ali também eu tenho uma questão do retorno que eu gosto de trabalhar mais rápido. Então, eu trabalhei bastante traseiro, a hora que eu soltei, você vê que o retorno já atuou. Mas a moto, eu não consegui ter uma estabilidade legal, porque o freio ainda não tá 100%. Eu vou passar reto e já era, tá? Então, você precisa trabalhar isso, sentar a pastilha. Na próxima, eu já fiz, tal. Vamos mais uma, tô trabalhando ela. O Svaldo Sticks. Pronto, ó. A próxima o freio já tá do jeito que eu quero, ó. Aqui já tá beleza. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu precisei de 2 voltas pra ter meu freio legal em Capoava.
Uma que eu trabalhei mais ou menos, depois eu trabalhei e agora trabalhei de novo bem e ficou um luxo. Esse trabalho com a pastilha tem que acontecer, tá bom? Você precisa fazer. Então, a dica desse vídeo é, quando você trocar a pastilha de freio, troque o fluido e sente a pastilha. Sente de sentar, saia. Vai sentando a pastilha no disco. Venha reta, dá uma chamada. Você vai perder 2, 3 voltas? Vai, mas você perde 2, 3 voltas para ter uma moto eficiente o tempo todo. Do que toda volta descobrir a pastilha e ficar tendo uma sensação ruim de freio. E toda pastilha nova, o freio fica estranho de início e depois ele fica normal. Então isso o disco já está gasto, que é normal, já foi comido de uma forma e tal. E aí o produto precisa sentar. E esse processo precisa acontecer, tá bom? E a minha dica é, pastilha, optem por sinterizadas. Para que você module seu freio. E não a pastilha faça por você. E quando você estiver fadigado, você não está mais sentindo o braço, que tem gente que fadiga em Capuava já. Aí você acha que você botou uma pressão e não botou, tá com uma pastilha que, conforme a temperatura aumenta, freia mais, você pode tomar um de boca no chão, porque você não tem mais controle suficiente do que você está fazendo. Seja você o responsável pelo freio e não tenha algo que vai fazer mais por você quando está mais quente, se você não tem um tato bacana. Estamos falando de luva, que você já perdeu um tato da mão, você não consegue segurar o guidão mais suave, você está travado assim, porque tem muita gente que não consegue segurar o controle remoto, está mais assim, então isso não é bom. Pra cara que tá começando, pra cara não sei o que, eu que já tenho 200 anos, gosto de sinterizada, então imagina pro cara que tá começando e tal, tem uma pastilha que ela tem várias reações durante um rolê, não é bom, sinterizada, tá bom? Espero ter ajudado esse vídeo pra você, tamo together e agora o próximo ao total.